O que você está prestes a ouvir não é superstição. Não é magia disfarçada de fé. Não é um truque espiritual para conseguir milagres rápidos. É um chamado. Um chamado antigo, silencioso, exigente. Um caminho que não promete facilidades, mas transformação. Um caminho que não alimenta ilusões, mas purifica a alma. Vivemos num tempo em que muitas pessoas procuram Deus como quem procura um serviço. Rezamos esperando resultados imediatos. Fazemos um gesto hoje e queremos ver o efeito amanhã. Se não acontece nada, desistimos. Mas a vida espiritual não funciona assim. E Santa Teresa de Jesus sabia disso melhor do que ninguém. Ela não era uma mulher ingênua. Não era supersticiosa. Não era movida por entusiasmos passageiros. Quando Teresa falava de práticas espirituais, falava a partir da experiência vivida, do sofrimento atravessado, da oração profunda, da fidelidade testada no silêncio. Ela conhecia os caminhos da alma humana. E conhecia, sobretudo, os tempos de Deus. Por isso, quando ensinava o uso da água benta, não o fazia como quem ensina um costume bonito ou uma tradição folclórica. Para ela, a água benta era um sacramental vivo. Um instrumento real da graça divina. Mas, e isso é fundamental, um instrumento que só age plenamente quando encontra um coração disposto. Santa Teresa compreendia algo que muitos hoje esqueceram. Não é o objeto em si que transforma, mas a forma como a alma se entrega à ação de Deus através dele. A água benta não é uma varinha mágica. Não funciona automaticamente. Não substitui a conversão. Não ignora o estado interior de quem a usa. Ela age quando há fé. Ela frutifica quando há humildade. Ela purifica quando há sinceridade. E aqui surge a primeira pergunta que talvez incomode você. Você se aproxima de Deus querendo ser transformado? Ou querendo apenas que Ele resolva seus problemas? Santa Teresa jamais prometeu milagres baratos. Ela não alimentava fantasias religiosas. Ela nunca disse que a água benta eliminaria todas as dores da vida. O que ela ensinava era muito mais profundo, e por isso mesmo mais exigente. Ela apontava um caminho de purificação interior. Um caminho em que a alma aprende, pouco a pouco, a deixar de resistir à graça. Porque existe algo em nós que resiste. Resiste à mudança. Resiste à entrega. Resiste a Deus. Carregamos mágoas antigas. Feridas não curadas. Pecados não confessados. Dúvidas acumuladas. Cansaço espiritual. E muitas vezes queremos que Deus nos transforme, sem tocar nessas camadas profundas. Santa Teresa sabia que isso não é possível. Por isso, quando falava da prática dos 7 dias com água benta, insistia tanto na disposição interior. Mais importante do que o gesto externo é a atitude silenciosa do coração. Beber a água benta com fé verdadeira é declarar, diante do céu e da terra: Senhor, eu não quero apenas alívio. Eu quero ser purificado. Mesmo que doa. Mesmo que demore. E isso exige coragem. Porque a verdadeira fé não é apressada. Não impõe prazos a Deus. Não tenta controlar os resultados. Ela confia. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: mas eu já tentei tantas coisas. Já rezei, já pedi, já esperei. Santa Teresa responderia com serenidade: você esperou o tempo de Deus, ou apenas o tempo da sua ansiedade? Este caminho não é para curiosos. Não é para quem busca experiências rápidas. Não é para quem quer sentir algo a todo momento. É para quem está disposto a caminhar, dia após dia. Mesmo quando não sente nada. Mesmo quando não entende tudo. Se você procura um atalho, talvez seja melhor parar aqui. Mas se, no fundo da sua alma, existe uma sede silenciosa, uma sede de Deus que nenhuma distração conseguiu apagar, então continue. Porque o que vem a seguir não promete facilidade. Promete verdade. E a verdade, quando encontra um coração aberto, transforma tudo. No próximo capítulo, você vai compreender por que Santa Teresa insistia tanto em 7 dias completos. E por que a graça de Deus não se submete à pressa do nosso tempo. Existe uma pergunta que surge quase sempre no coração de quem escuta esse ensinamento pela primeira vez. Uma pergunta simples, mas reveladora. Por que exatamente 7 dias? Por que não 3? Por que não um só dia, se Deus é todo-poderoso? Por que insistir numa fidelidade que parece longa para quem já está cansado? Santa Teresa conhecia bem esse tipo de questionamento.
Ela mesma viveu cercada por pessoas inteligentes, teólogos, sacerdotes, religiosas experientes. E ainda assim, poucos compreendiam verdadeiramente o valor do tempo na obra de Deus. Para Teresa, o número 7 nunca foi casual. Na economia divina, o 7 fala de plenitude, de processo completo, de um ciclo que precisa ser atravessado do início ao fim. Deus criou o mundo em 7 dias. O povo de Israel caminhou 7 dias ao redor de Jericó antes que as muralhas caíssem. Na Sagrada Escritura, o 7 aparece sempre como sinal de algo que chega à sua maturidade. Santa Teresa aprendeu, pela oração e pela experiência, que a alma humana também precisa de tempo. Não porque Deus seja leito, mas porque nós somos resistentes. Queremos mudanças rápidas, mas não gostamos de processos. Queremos luz, mas não queremos atravessar a noite. Queremos sentir paz, mas não queremos encarar o que precisa ser purificado. E é exatamente por isso que 7 dias se tornam tão importantes. Nos primeiros dias, a alma ainda está agitada, cheia de expectativas, cheia de perguntas, cheia de controle. Fazemos o gesto, bebemos a água benta, rezamos. E observamos a nós mesmos, quase impacientes. Já aconteceu alguma coisa? Santa Teresa advertia contra essa atitude interior. Ela dizia que, enquanto a alma observa a si mesma com ansiedade, ela ainda não se entregou verdadeiramente. Os 7 dias não são para convencer Deus a agir. São para permitir que a alma, pouco a pouco, pare de resistir. No segundo e no terceiro dia, muitas pessoas desistem. Não porque o caminho não funcione, mas porque não veem resultados imediatos. Teresa conhecia bem essa impaciência moderna, mesmo séculos antes da modernidade existir. Ela sabia que o maior inimigo da vida espiritual não é o pecado escandaloso, mas a pressa. A pressa que quer tudo agora. A pressa que não sabe esperar. A pressa que confunde silêncio com a ausência de Deus. Mas Deus trabalha de outra forma. Enquanto você acha que nada está acontecendo, algo já começou a se mover nas profundezas da alma. Resistências começam a ceder. Defesas antigas começam a enfraquecer. Camadas que estavam fechadas há anos começam a se abrir. Não é um processo visível. Não é barulhento. É silencioso. Por isso Teresa insistia. 7 dias completos. Sem interrupções. Sem desculpas. Sem negociações. Não porque o 7º dia seja mágico, mas porque é no final do processo que a alma, cansada de controlar, finalmente se rende. No 7º dia, algo muda. Nem sempre nos sentimentos. Nem sempre nas emoções. Mas na disposição interior. A alma para de exigir. Para de calcular. Para de testar Deus. Ela simplesmente confia. E é exatamente aí que a graça encontra espaço para agir com mais liberdade. Santa Teresa costumava dizer que Deus já está preparando a graça desde o primeiro dia. Mas só no último, quando o ciclo se completa, a alma está realmente pronta para recebê-la. Talvez você já tenha vivido isso em outras áreas da vida. Começou algo cheio de entusiasmo, mas abandonou no meio do caminho. Não porque fosse errado, mas porque exigia perseverança. A vida espiritual é assim. Ela não responde à lógica da internet. Não funciona no ritmo frenético do mundo. Ela obedece aos tempos de Deus. Tempos de gestação. De crescimento oculto. De amadurecimento interior. Se você aceita caminhar 7 dias, não está apenas bebendo água benta. Está aprendendo a permanecer. A confiar. A não fugir quando o silêncio aparece. E isso, por si só, já começa a transformar a alma. No próximo capítulo, você vai entender o que realmente acontece dentro de você quando esse gesto simples é feito com fé. E porque a verdadeira ação da graça quase nunca começa do lado de fora, mas sempre nas profundezas do coração. Existe algo que Santa Teresa compreendia com clareza impressionante. A maior parte da obra de Deus acontece onde ninguém vê. Não acontece no exterior. Não acontece nos gestos visíveis. Não acontece nas emoções. Acontece dentro. Por isso ela insistia tanto que a água benta não fosse tratada como um objeto comum, nem como um símbolo vazio. Para ela, a água benta era um sacramental vivo. Um meio humilde através do qual a graça podia tocar camadas da alma que nem a própria pessoa conhecia. Quando você bebe a água benta com fé verdadeira, não está apenas ingerindo água abençoada. Está realizando um ato interior.
Um ato silencioso de abertura. Uma declaração profunda que talvez você nunca tenha formulado com palavras, mas que sua alma compreende perfeitamente. Senhor, eu permito que o Senhor entre onde eu mesmo não sei entrar. Santa Teresa dizia que dentro de cada pessoa existem corredores interiores fechados há anos. Alguns por medo, outros por dor, outros por orgulho, outros por cansaço espiritual. E muitas vezes rezamos sem tocar nesses lugares. Pedimos a Deus que nos dê paz. Mas não queremos que Ele mexa no que causa nossa inquietação. Pedimos luz. Mas evitamos olhar para aquilo que a luz revelaria. A prática dos 7 dias com água benta não força nada. Ela não invade. Ela não violenta a alma. Ela prepara. Por isso Teresa ensinava que, antes de beber a água benta, era essencial um momento de silêncio interior. Um exame de consciência simples, sem dramatização, sem discursos longos. Não se trata de listar pecados com precisão jurídica. Não se trata de substituir a confissão sacramental. Trata-se de algo mais profundo e mais humano. Olhar para si mesmo diante de Deus sem máscaras. Reconhecer, em silêncio: Senhor, aqui preciso de purificação. Aqui eu resisti. Aqui eu me fechei. Aqui eu deixei de confiar. Quando a água benta é bebida com essa disposição, ela se torna um sinal concreto de entrega. Santa Teresa explicava que a graça não atua em camadas superficiais quando encontra um coração sincero. Ela vai às raízes. Vai onde estão as feridas antigas. Vai onde estão os ressentimentos não resolvidos. Vai onde estão as palavras não perdoadas. Vai onde estão os medos que moldaram decisões inteiras da vida. E isso nem sempre é confortável. Por isso tantas pessoas abandonam o caminho cedo demais. Elas sentem um leve desconforto interior. E concluem que algo está errado. Mas Teresa diria exatamente o contrário. Quando a graça começa a tocar o que estava escondido, é sinal de que algo está dando certo. O problema é que fomos educados a associar Deus apenas ao consolo imediato. Queremos sentir paz. Mas não queremos passar pela purificação que gera essa paz. Santa Teresa não alimentava essa ilusão. Ela sabia que a verdadeira ação da graça é profunda, silenciosa e, muitas vezes, imperceptível no início. Não se manifesta como emoção forte. Não se manifesta como euforia espiritual. Manifesta-se como um leito rearranjo interior. Você começa a reagir de forma diferente. Começa a perder o gosto por certas coisas. Começa a perceber que algo que antes te dominava já não tem a mesma força. E, muitas vezes, você nem sabe explicar porquê. Isso é a graça trabalhando. A água benta, bebida com fé, torna-se um sinal visível de algo invisível. A alma permitido ser tocada. Mas Santa Teresa advertia: esse processo não pode ser apressado. Quem tenta controlar o ritmo da purificação acaba bloqueando o que Deus quer fazer. Quem observa cada sensação, cada pensamento, cada emoção, permanece preso a si mesmo. Por isso ela ensinava a simplicidade. Sem fórmulas complicadas. Sem rituais extravagantes. Sem expectativas exageradas. Um gesto simples. Um coração aberto. E tempo. É assim que a graça age. No próximo capítulo, você vai compreender algo que confunde e até assusta muitas pessoas no caminho espiritual. Os momentos de secura, de vazio e de aparente distância de Deus. E por quê, segundo Santa Teresa, esses momentos não são sinal de abandono, mas de uma purificação ainda mais profunda. Existe um momento no caminho espiritual que assusta quase todos. Um momento em que a pessoa começa a se perguntar se fez algo errado. Um momento em que, paradoxalmente, quanto mais ela busca a Deus, mais ele parece distante. Santa Teresa conhecia profundamente essa experiência. Ela não falava dela por teoria. Falava porque a atravessou muitas vezes. Ela sabia que, durante a prática dos 7 dias com água benta, chega um ponto em que a alma pode entrar numa espécie de deserto interior. As orações parecem vazias. O coração parece seco. Aquela paz esperada não vem. E, às vezes, surge até uma tristeza estranha, sem causa aparente. Para muitos, esse é o momento da desistência. A pessoa conclui rapidamente: isso não funciona. Deus não está me ouvindo. Talvez esse caminho não seja para mim. Mas Santa Teresa ensinava algo radicalmente diferente. Ela dizia que essa secura não é sinal de fracasso.
É sinal de que a graça começou a agir em profundidade. Quando Deus começa a purificar a alma das suas dependências mais sutis, Ele permite que caiam os apoios sensíveis, as consolações, as emoções agradáveis. Não porque Ele se afaste, mas porque quer conduzir a alma a um amor mais puro. Até então, muitas pessoas amam a Deus enquanto sentem algo, enquanto há consolo, enquanto há respostas perceptíveis. Mas existe uma etapa mais profunda, em que a alma é chamada a amar sem sentir. Santa Teresa chamava esse momento de uma noite. Não uma noite de castigo, mas uma noite de purificação. Assim como os olhos precisam da escuridão para descansar e se renovar, a alma precisa, às vezes, ser privada de sensações para amadurecer. É nesse ponto que a prática dos 7 dias se torna decisiva. Continuar bebendo a água benta quando não se sente vontade. Continuar confiando quando não se percebe nada. Continuar entregando-se quando tudo parece silencioso. Isso exige uma fé que não se apoia em emoções. Uma fé despojada. Uma fé adulta. Santa Teresa dizia que esse tipo de fidelidade agrada profundamente ao coração de Deus. Porque não busca recompensas. Busca apenas a verdade. Ela costumava explicar isso com uma imagem simples. Há pessoas que caminham com Deus enquanto o caminho é iluminado. Mas poucas continuam quando a estrada passa pela sombra. E são essas poucas que aprendem algo precioso. Deus nunca esteve ausente. Apenas estava trabalhando em um nível mais profundo. Depois da secura, algo muda. Nem sempre de forma espetacular. Nem sempre de forma visível. Mas a alma se torna mais estável. Menos dependente de altos e baixos. Menos dominada por sentimentos. Surge uma paz diferente. Não uma paz emocional, mas uma paz enraizada na confiança. Santa Teresa sabia que esse era um dos maiores frutos do caminho. Formar almas capazes de amar a Deus na consolação e na aridez. Na luz e na escuridão. Na certeza e na dúvida. Ela dizia que quem aprende a permanecer fiel quando não sente nada, está sendo preparado para uma intimidade mais profunda com Deus. Por isso, se durante esse caminho você experimentar secura, não fuja. Não conclua rápido demais. Não se julgue. Permaneça. Continue com simplicidade. Continue com humildade. Continue com confiança. Porque, muitas vezes, é exatamente no silêncio que Deus fala mais profundamente. No próximo e último capítulo, você vai compreender qual é o verdadeiro fruto desse caminho. Porque Santa Teresa insistia tanto que o maior milagre não é exterior. E como essa prática conduz, não a dependências espirituais, mas a uma fé madura, livre e profundamente enraizada em Deus. Depois de tudo que Santa Teresa viveu, ensinou e discerniu, ela chegou a uma conclusão muito clara. O maior milagre nunca é exterior. Não é a cura visível. Não é a mudança imediata das circunstâncias. Não é a solução rápida dos problemas. Tudo isso pode acontecer. E às vezes acontece. Mas isso não é o centro. O verdadeiro fruto da prática dos 7 dias com água benta é a transformação interior da alma. Santa Teresa observava com atenção as pessoas que percorriam esse caminho. Ela não se deixava enganar por entusiasmos passageiros. Não confundia emoção com conversão. Não confundia fervor momentâneo com maturidade espiritual. Para ela, o critério era simples e exigente. A alma cresceu nas virtudes? Depois do caminho, a pessoa se tornou mais humilde, mais paciente, mais misericordiosa, mais desapegada de si mesma? Ou se tornou mais exigente, mais orgulhosa, mais centrada em resultados? Teresa insistia que toda prática espiritual autêntica conduz a um amor mais puro. Um amor que não depende de sentir. Um amor que não exige garantias. Um amor que confia. Por isso ela alertava com firmeza contra toda deformação desse caminho. Quando a água benta é usada como se fosse magia, ela perde seu sentido. Quando é tratada como um meio para obter vantagens materiais, ela se esvazia espiritualmente. Santa Teresa sofria ao ver pessoas transformarem um caminho de purificação num comércio espiritual. Ela dizia com clareza: quem busca apenas milagres exteriores não compreendeu a essência. O maior milagre é a alma que aprende a descansar em Deus. Mesmo quando a vida não muda imediatamente. Mesmo quando as lutas continuam. Mesmo quando as respostas não vêm como esperado. Essa alma já não vive dominada pelo medo. Já não depende de consolações.
Já não negocia com Deus. Ela confia. E essa confiança gera algo raro no mundo de hoje. Paz interior verdadeira. Uma paz que não é ausência de problemas, mas presença de Deus. Uma paz que não se quebra com as emoções, porque está enraizada na fé. Santa Teresa acreditava que esse era o maior dom que podia ser oferecido a uma alma. Não experiências extraordinárias, mas uma relação estável, profunda e livre com Deus. Por isso ela nunca apresentou esse caminho como obrigatório, nem como solução universal. Ela o oferecia apenas a quem sentia, no fundo do coração, uma sede mais profunda. Uma sede que nenhuma distração preenche. Uma sede que nenhum sucesso acalma. Uma sede de Deus. Se você chegou até aqui, talvez essa sede também exista em você. Talvez você esteja cansado de uma fé superficial. Cansado de promessas rápidas. Cansado de buscar Deus apenas quando dói. Santa Teresa diria a você, com ternura e firmeza: Deus não se cansa de você, mas Ele convida você a ir mais fundo. Não com pressa. Não com ansiedade, mas com fidelidade. Este canal nasceu exatamente para isso. Para dar voz a Santa Teresa. Para resgatar sua sabedoria espiritual. Para ajudar almas que desejam uma fé mais verdadeira, mais silenciosa, mais madura. Se este caminho falou ao seu coração. Se você sente que essas palavras não são apenas informação, mas chamado. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, não buscamos fórmulas rápidas. Buscamos profundidade. Buscamos verdade. Buscamos Deus. E caminhamos juntos, passo a passo. No tempo dele.